Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Loures, sou o administrador, criador, desenhista aqui do perfil do Amigo Jesus e hoje a gente vai fazer a live de Ministérios de Jovens. Graças a Deus, mais uma vez aí a gente vai estar recebendo o Edu e é um assunto que eu amo, que é jovens, eu amo trabalhar com jovens, eu amo estar falando de jovens e hoje a gente vai receber o Edu aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, enviar o convite para ele. Aí a Bebetinha, minha irmã, tá dando um oi enquanto isso. E eu amo trabalhar com jovens, o Edu tá entrando aí, hoje a gente vai falar justamente sobre isso. Tudo bem? Vai ser muito legal. Boa noite. E aí, Edu? Tudo bom, Rafa? Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo? A sua imagem ainda não apareceu, Edu. Hoje, Tomara que dê tudo certo. hoje eu tô me vendo aqui também, estranho, porque eu achei que tava tudo certo. Tô me vendo, tô me mexendo Eu não aqui. tô te vendo. Ah, não acredito. De novo. Gente, vocês estão conseguindo ver o Edu? Deixa eu só ver o pessoal. Porque eu tô vai aparecendo falar aqui das outras. Se o pessoal conseguir te ver, Show. aí a gente continua. Tá bom, beleza. É que das outras vezes eu ficava Gente, parado aqui, né? Agora eu tô me vendo aqui, tô vendo você. Ah, não, fala sério. Eita, nós. Ô, gente, vocês estão conseguindo ver o Não, Edu? tô Não? falando que não ali. Eu não sei o que acontece. Ô, Edu, você vai ter que sair e entrar de novo, Bora lá, vamos lá. Tô saindo aqui. beleza? Só um momento. Gente, o Edu ele vai dar uma saída e entrar de novo porque não tá aparecendo ele. De novo. Vamos orar para que tudo dê certo. Olha, o Popstor Nerd entrou, a Jenny entrou, a Saga entrou, Bebê Rezende, Luciane Loures entrou. E aí, pessoal, o Edu vai estar restabelecendo a conexão em breve. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é liderança de jovens. o Popstor tá falando assim, conexão BH Curitiba não é possível, é verdade. Não é possível, porque toda vez que você tenta, acontece alguma coisa. Mas vamos crer, faz o Senhor Raíssa. Mas vamos crer que vai dar tudo certo. Só esperar aí o Edu entrar. Ele mandou o convite. Vamos lá então. Deus abençoe que dê certo agora. Esperando o Edu aí entrar. Estamos aí aguardando. Aê! Apareceu? Edu! Opa, que bom. Apareceu! Glória a Deus. Aê! Deu Que certo. bom. Glória a Deus. É porque ontem a gente tava numa live com o Pop Store, a Meire tava fazendo uma live, né, com ele, e também não apareceu. Foi igual aquela live que a gente fez junto lá, que não deu certo, né? Então ficou só podcast, só a Meire, só a voz da Meire, né? Então é complicado esse link BH Curitiba aí tá meio zicado, né? É complicado, eu não sei por que acontece isso, de ficar meio zicado. Olha, o irmão Robin entrou, Popstar Nerd, a fé do Rafa é maior que a minha. Irmão Robin, blog Menino de Deus. E hoje, Edu, antes de qualquer coisa, quem está entrando, meu nome é Rafael, eu sou o criador do Amigo Jesus, criador também do Supermanos, tá aqui o Super Rápido, tá aqui a revistinha do Supermanos, e hoje eu estou recebendo aqui o Edu, que é o criador do Parábolas Geek, eu embolei aqui, Parábolas Geek, ele também é responsável pelos devocionais, o devocional 40 dias com os Vingadores, 40 dias com Star Wars, vai ter o devocional da Liga da Justiça, o devocional Pop, e ele também é professor lá na FATEB, Faculdade Teológica Betânia de Curitiba, justamente sobre Ministério de Jovens e Adolescentes, que hoje a gente vai estar falando sobre isso. Eu também trabalho com jovens e adolescentes, então é super importante isso que vai estar acontecendo. Edu, se apresenta para o pessoal e aproveita também para você apresentar o seu box de livros sobre Ministérios de Jovens e Adolescentes. Bom, legal. É um prazer estar com você de novo aqui, Rafa. A gente teve um papo muito legal sobre cultura e cristianismo, né? O pessoal mandou muita mensagem no privado falando, olha aqui que papo legal aquele, né? Eu nem sabia que era tão profundo esse assunto assim, para mim que era só super-herói, era só linkar um versículo com super-herói e estava resolvido o problema, né? A gente conseguiu dar profundidade para aquela discussão e eu espero que hoje a gente consiga fazer a mesma coisa para a galera que está acompanhando a gente. Bom,
Verdade. Para quem não estava na última live, né, eu sou o Eduardo Medeiros, sou professor na FATEB, na Uninter, em outras faculdades, então talvez aquele que esteja nos assistindo seja aluno, né, dos cursos à distância aí da Uninter ou da Uniaselv, de algumas universidades, então você acaba me encontrando se Bacana. fizer teologia, alguns anos mais jovem, como se fosse uma viagem no tempo, né? Você me vê uns 5 anos mais Bacana. jovem quando eu gravei aquelas aulas, né? Então isso é muito louco. Às vezes aparece alguém na rua, você é o Eduardo Medeiros? Eu falei, sou. Depende de quem está perguntando, né? Sempre brinco com o pessoal. E aí eles, bom, eu sou teu aluno lá na Uninter, fiz a tua matéria e tal, não sei o quê. Então isso é muito legal. E também sou pastor de Legal. jovens, né? Esse é o principal ministério que a gente tem exercido. Até o Parábolas Geek surgiu por uma, como a gente já conversou aqui da outra vez, como uma demanda, né? Para poder interagir com os jovens, comunicar melhor com adolescentes e com jovens. E desses quase 10 anos liderando jovens e adolescentes, a gente publicou esse box aqui, é o Box Ferramenta para o Líder de Jovens, que saiu ano passado, Legal. em maio. Acabou de completar um ano que a gente lançou esse box. E ele tem, não sei se dá para ver direito aí, mas são 4 livros. Né? Eu escrevi o primeiro e supervisionei os outros 3. Então, o que eu escrevi é esse aqui, que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? São estratégias para o líder de jovens. Então, toda a experiência nesses 10 anos cuidando de jovens e adolescentes, dando curso para líderes, né? Na FATEB nós temos um curso de extensão. Inclusive, eu já faço o convite para o pessoal que está acompanhando a gente aqui na live hoje. Vai acontecer agora em junho o módulo online, né, desse curso, onde a gente vai poder explicar, né, dar esse curso que a gente dá em Curitiba presencialmente. A pandemia e essas limitações que a gente está tendo nos levaram a fazer uma experiência online. Então, qualquer pessoa do Brasil, fora do Brasil, vai poder participar desse curso, que é uma sexta-noite e um sábado de manhã. Então, são 8 horas de curso ao vivo, né? Não são aulas gravadas, então eu vou ministrar as aulas para o auditório vazio, mas o pessoal vai estar recebendo ali o conteúdo nas suas casas, né? Então já fica até o convite, aí depois eu te passo o link ali para você encaminhar para os seus seguidores. Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar também e vou passar para o pessoal. Então vamos começar, então, sem mais delongas. Eu vou para a primeira pergunta aqui, eu fiz até um caderno de perguntas hoje. Legal. Não Edu, me passou as perguntas, né? Registre-se. Vai ser tudo registre-se, eu não sei as perguntas. É espontâneo. Espontaneamente então, na pressão, vamos lá. A primeira é bacana. Eu acho que a última é super polêmica. Mas eu não sei se vai dar tempo de fazer ela. Bora lá, vamos lá. Qual a importância do Ministério de Jovens e Adolescentes? Qual que é a importância do... Bom, eu acredito na igreja geracional. Então, assim, todos os ministérios e departamentos da igreja, eles precisam concorrer para um mesmo objetivo, sabe? O que eu entendo? Muitas vezes as igrejas locais, elas estão fechadas em caixinhas. Tem a caixinha do Ministério de Crianças, tem a caixinha do Louvor, a caixinha do adolescente, dos jovens. Alguns têm juniores, né? Aquela transição ali dos 9 aos 12 anos, aí dos 13 aos 17, 18 vai para os adolescentes, dos 18 até 30. Depois algumas igrejas têm jovens adultos, aqueles que passaram dos 30. Aí tem casais, aí tem terceira idade, empresários, enfim. Só que eu vejo que cada um é independente, né? Eles não se comunicam muito, sabe? A gente precisa estabelecer um norte. O conteúdo que a criança recebe, ele tem que ser o mesmo conteúdo que o adolescente recebe, que o jovem, que o casal, que a terceira idade, que o empresário, enfim, qualquer ministério. E isso falando no geral da igreja, eu acho que é algo que a gente precisa começar a pensar enquanto igreja cristã, em dar um norte, sabe? O pastor titular precisa fazer essa conexão. Olha, qual que é a missão da nossa igreja local? É essa. Então, todos os ministérios vão caminhar nessa direção, para dar uma unidade para a missão. Mas a importância do Ministério de Jovens e Adolescentes, a força da igreja está nos braços do jovem e do adolescente. Se você pode olhar em qualquer igreja saudável, em qualquer ministério, departamento, evento que você faça, tem jovem e adolescente envolvido.
né? É verdade. Seja um jantar de casais, quem está servindo geralmente é adolescente e jovem. Tá lá É bonitinho, verdade. vestido de garçonzinho, servindo. Tem um evento de adolescente, de crianças, tem adolescente trabalhando. A força, e João fala isso na carta dele, diz, olha, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Essa é uma característica do jovem e do adolescente, né? Essa força, essa ousadia de fazer as coisas acontecerem. O problema é que, geralmente, essa força não vem associada com uma mentalidade madura. Então, faz muita besteira, né? Pela imaturidade. Então, a gente precisa linkar as duas coisas. A força do jovem com a experiência dos mais velhos para que a igreja tenha um crescimento saudável nessa geração. Interessante, Edu. O legal é que você respondeu essa pergunta e tem uma pergunta também que eu ia fazer ela mais na frente, mas como você já falou sobre isso, eu vou fazer ela agora, que é o seguinte, é que como deve ser feito o link entre esses ministérios, o Ministério de Pré-Adolescente, o Ministério de Adolescente, o Ministério de Jovens, o Ministério de Jovens e Adultos, o Ministério Infantil, porque é tudo em departamento, mas é tudo separado, e muitas vezes o jovem, quando vai passar por essa transição, ele acaba se perdendo porque não é tão bem feita essa transição. Eu vejo assim, hoje, na maioria das igrejas, né, essa ideia de igreja geracional está começando a ganhar força, né? Eu converso com muitos líderes e pastores, tem algumas igrejas piloto, né? Sempre tem os movimentos, sempre vai ter aquele grupo que fica na vanguarda, né? Aqueles que caminham primeiro e depois as outras igrejas vão aderindo. Mas o que é necessário? Cada igreja local tem uma identidade, né? Se você for conversar com o seu pastor, falar com ele, olha, qual que é a missão da nossa igreja? Geralmente tem alguma frase, algum lugar nas igrejas, por exemplo, a minha igreja, a igreja na qual eu sou pastor auxiliar aqui em Curitiba e aqui em Tingui, o norte da nossa igreja é uma igreja de discípulos como Jesus. Então, tudo que acontece na nossa igreja tem o objetivo de fazer discípulos de Jesus, né? Então, tudo que a gente faz leva a isso. Se essa informação tiver linkada para cada um dos líderes, a gente consegue construir um link. E aí a passagem de um departamento para o outro, conforme aquela criança, né? Eu penso sempre na criança, ela vai passando de um departamento para o outro, essa transição ela é mais leve, ela não é tão... ele não sente isso como se fosse uma ruptura, né? Ele sente como uma continuidade. Então, isso eu acho que é importante. Primeiro, todo mundo precisa, a liderança, a equipe de líderes da igreja precisa falar a mesma língua, né? Hoje eu vejo o quê? Cada departamento tem a característica do seu líder, né? O pastor titular cuida de tudo e cada líder dá a sua cara para cada ministério. O que a gente precisa fazer? Pegar a visão do pastor titular da igreja, né? Aquela visão bíblica, que é dar o norte para ele naquilo que é construído, e a liderança precisa trabalhar em parceria com ele para traduzir essa missão geral, né, que a missão é igual para todos, mas com uma linguagem adequada para cada faixa etária, para cada grupo, né? E assim a gente consegue manter essa conexão entre cada um dos grupos. Para isso tem que ter reunião com toda a liderança, os líderes precisam conversar, né? É verdade. Os líderes estão ali para cooperar uns com os outros, e muitas vezes algumas igrejas, não aqui no Brasil, Rafa, mas na igreja do Afeganistão acontece muito isso, sabe? Nesses lugares, às vezes, os líderes estão competindo entre si, assim. Então, o pessoal dessas igrejas sempre reclama muito pra gente que no Brasil, assim, e tal, que esse é um problema muito grande nessas igrejas aí do Oriente Médio e tudo mais, onde tem líderes que parece irracional, né? Líderes competindo dentro da igreja para ver quem é mais proeminente que o outro e tal. Então, mas como não é um problema nosso no Brasil, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Verdade, Edu. É o seguinte, então eu vou para a segunda pergunta, que é o seguinte, que é uma pergunta importante também. Existe chamado para trabalhar com jovens? Porque geralmente é assim no Ministério de Jovens. Não tem ninguém para trabalhar com jovens, você que está aqui, quer ser seminarista, vai lá e lidera os jovens. Ou então, alguém que almeja o pastorado, o pastor chega e dá o líder de jovens para ele como teste para o teste para ver se ele realmente vai virar pastor no futuro.
Entendeu? Sim. Essa é uma forma correta de colocar um líder de jovens lá? Ou existe, de fato, um chamado para trabalhar com jovens e tudo mais? Bom, a pergunta é muito interessante, porque assim, 90% dos casos que eu conheço foi de maneira como você falou, né? De repente o líder acontece algum problema, ou ele muda de cidade, ou acontece um problema interno, muda de igreja, ou infinitas possibilidades, né? É E verdade. aí o cargo, digamos assim, fica vago e o pastor precisa suprir aquele com urgência. Ministério de Jovens não dá para ficar sem líder, né? E o pastor É titular verdade. tem muito problema para se preocupar para cuidar dos jovens, né? Então, o que eu compreendo? Não é a maneira correta de se fazer essa transição, mas porque nós não estamos fazendo a liderança de maneira correta. Porque qual que é a maneira correta e saudável de transição de liderança? Cada líder que assume qualquer posição dentro da igreja, no momento em que ele assume aquele posto, ele precisa já pensar, na primeira semana, assumir o cargo de qualquer coisa na igreja, eu já vou pensar em quem vai me substituir. Essa É verdade. mentalidade a gente não tem, e por isso a gente não treina ninguém. Então, uma liderança É que não verdade. treina ninguém para ficar no seu lugar, está pressupondo que nada possa acontecer com você. Né? Então, assim, É verdade. a maneira de liderar está errada. É né? Uma maneira meio ditatorial. Eu que mando aqui e eu não vou delegar nada para ninguém, então só eu que É sei. verdade. Se eu delego, tem mais pessoas participando da vida da igreja, do grupo, né? É Departamento verdade. de jovens, que é muito dinâmico, a gente sempre tinha pessoas com a gente nos bastidores, que sabiam dos problemas, que sabiam do que estava acontecendo, sabiam das conversas ruins que o líder tem que ter, né? Essa é a pior parte, É, né? De ter que é conversar com verdade. uma geração que muitas vezes não quer ouvir não quer ouvir que está É errada, verdade. mas eu sempre É tinha verdade. algumas pessoas com a gente, comigo e com a Meire, que sabiam de tudo que estava acontecendo, que viam a gente organizando as coisas, para que quando chegasse o momento da gente entregar, como aconteceu o ano passado, é, o ministério em si não ia sentir a diferença, porque eu saí, mas o ministério ele é maior do que eu. Né? O ministério continua funcionando melhor do que quando ele É verdade. estava. Né? Quando as viagens começaram a aumentar demais, eu vi que eu não conseguia mais dar conta de cuidar de um ministério que funciona basicamente no final de semana. Aham. Né? Então, primeiro, os cargos ficam vagos porque a gente não sabe liderar. E segundo ponto, a questão do chamado que você falou, né? Eu acredito que assim não existe um chamado pessoal, né? Deus não vai chegar para você e falar: Uhum. "Eis que te digo que tu serás pastor de jovens e tal". Pode acontecer, pode. Aham. Eu não conheço nenhum caso que aconteceu até hoje, mas pode acontecer. Né? Deus ele é soberano. Agora, o que acontece? Quando você cai numa situação dessa, foi o que aconteceu com a gente. Uma semana tinha líder de jovens na nossa igreja, na outra não tinha mais. Meu pastor chegou, me Uhum. chamou e falou, né? Tem uma história muito engraçado até falar sobre isso. Mas eu estava passando na igreja, ele chegou e falou: "Eu venho aqui, quero falar com você". Aí, ô pastor, tudo bem e tal, né? Se você não quer, dica pra galera, se você não quer aceitar algum ministério que o teu pastor quer passar para você, nunca fica dando bobeira na igreja ali meio sozinho e tal. Sempre fica de olho, porque se você tiver de bobeira, é nessa hora que vai acontecer. E aí É ele, verdade. ele chamou a gente e falou: "Olha, você sabe que a gente está sem líder de jovens e tal, né? E aí eu tinha acabado de passar do doutorado, né? Eu ia começar as aulas do doutorado, eu tinha falado para Deus: Deus, eu não quero me envolver com nada agora, eu quero só estudar, sentar, participar dos cultos, tá bom, Deus? Essa é a minha oração". Aí, uma semana depois, meu pastor me chama no domingo e fala: "Você sabe que a gente está sem líder de jovens?". "Sei. Eu estou orando, pastor, para que Deus mande o melhor líder de jovens que a gente tenha e tudo mais". Eu também, mas já tive resposta já. É você e a tua esposa, né? Aí eu falei: Ah, que legal. tá bom, pastor, deixa eu orar então, que é a segunda desculpa que você tenta dar quando não quer É aceitar o verdade. cargo, né? Aí eu falei: posso orar? Pode, ora o tempo que você quiser, desde que você me responda em 5 minutos, porque eu tô com o conselho reunido ali, tem que dar o nome de vocês. Te apresento hoje à noite, no culto de domingo à noite, e sábado que vem vocês já começam. Olhei para minha esposa olhou para mim e falou: ó,
eis-me aqui. Nunca tinha nunca tinha nem pensado em cuidar de jovens até aquele momento. Conforme veio a atividade, né, as coisas foram acontecendo, a gente foi se apaixonando pelo trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, o chamado ele é maior do que o departamento que você vai cuidar. O chamado tem a ver com vidas. Então pode ser que você vai passar um tempo cuidando de adolescente, de jovens, pode ser que depois você vai cuidar de casais, você vai cuidar de criança, mas o objetivo é sempre almas. Então, não importa onde você está. Claro que em alguns lugares você vai se encaixar. Né? Eu cuidei de crianças uma vez. O pastor pediu para eu ajudar na cuidar do culto infantil uma vez. Eu e minha esposa, a gente foi lá, e eu descobri naquele dia que eu nunca mais ia voltar para cuidar de criança, porque eu fui literalmente enrolado por crianças de 3 e 4 anos por 30 minutos, assim. A única coisa que eu fiz foi foi a única coisa que eu fiz foi levar elas no banheiro e voltava água e banheiro por meia hora e acabou o culto. Então eu vi que aquilo não era para mim, né? Mas na medida que você experimenta os ministérios, os departamentos, você vai compreendendo. Então, uma pergunta que o pessoal faz muito é: como que eu descubro o meu ministério, o meu chamado? Faça tudo o que tiver à mão para fazer. É só assim que você vai descobrir aquilo que você faz com prazer. Né? Aquela coisa que você faz sem peso. Né? Muitas vezes a gente faz o ministério, exerce funções de maneira pesada, né? Mais uma vez eu tenho que ir para a igreja, fazer isso e tal. Se você pensa assim, é porque aquilo não arde no seu coração. Você precisa descobrir aquilo que faz você desenvolver o seu chamado, né? Sem peso, com alegria. E eu descobri isso, mas da mesma forma. Caí de paraquedas e, de repente, descobri que aquela era a minha praia. É verdade. Aqui em BH também foi mais ou menos assim. O Ministério de Jovens ficou mais ou menos 1 ano sem culto. Até que eu e um amigo meu decidimos pegar o ministério juntos. É mais ou menos assim que acontece. Também concordo com você. Se a pessoa acha que está pesado, talvez não seja a direção de Deus para ela naquele momento. Até mesmo a questão dela ter aptidão de trabalhar com jovens. Olha, a gente teve algumas interações aqui. O Martiniano disse o seguinte: sei bem como sei bem como é. Sou professor de crianças e eles vivem me enrolando. A Elaine fez uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: como liderar uma geração que quer o mundo e suas agitações na igreja? Até se encaixa na terceira pergunta que eu ia fazer sobre quais seriam as dificuldades. Mas aí, Edu, como liderar essa geração? Bom, eu acho que a essência do cristianismo ela nunca mudou, né? Ela é a mesma desde a igreja de Atos até a de hoje. Então, qual é a essência do Evangelho, a essência do Novo Testamento, a essência da igreja, né? É a paixão por Cristo. Então, se geralmente a gente não está conseguindo incutir no jovem essa paixão por Jesus. Porque quando a gente é apaixonado por Jesus, cara, as coisas do século, elas não importam muito. Né? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu sempre falo a questão da cultura, da contextualização do Evangelho. A gente precisa contextualizar o Evangelho numa linguagem que seja acessível para eles. A gente conversou sobre isso na última conversa, né? Sobre cultura e cristianismo. O que a gente coloca? Até nos livros aqui, um dos livros chama Culto Inspirador, que o livro todo é para você preparar um culto que seja contextualizado, dá várias ideias de cultos que acontecem no Brasil inteiro com amigos nossos aí, que eu fui conhecendo, né, ao longo dessa jornada. Então, eu peguei vários exemplos, né, nós pegamos a equipe, né, foram 4 pastores que escreveram esses 4 livros. Então, o pastor Jairo, que escreveu esse de culto inspirador, ele pegou vários exemplos de cultos diferentes que acontecem no Brasil inteiro para dar ideia e inspirar os líderes. Então, tem culto noite de chocolate, geralmente tem a ver com comida, né? O crente adora comer, então geralmente tem a ver com comida. Então tem culto do amigo, tem culto de chocolate, tem culto do branco, e do preto e do branco, tem Jogos Mortais, que é uma igreja de Sorocaba, do meu amigo pastor Vado, que é impressionante o que ele faz lá. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é o segredo? Eu ficava muito frustrado quando fazia esses eventos na nossa igreja, porque bombava, né?
A gente fazia um evento desse, nossa, lotava a igreja, 200 jovens, um monte de gente. E aí eu ficava naquela expectativa como líder. Nossa, agora vai bombar, né? Agora vai. E aí o que acontecia? Na outra semana estava pior do que na outra semana, na semana anterior. Porque daqueles que trabalharam no evento, pô, tô cansado, nem vou do culto semana que vem, porque eu trabalhei muito no outro evento. Então, assim, qual que é o segredo aqui? Tudo que você faz no culto de jovens tem que ser intencional. A gente geralmente não é intencional no que a gente faz. Então, você faz um culto diferente, tem uma lista, né? Por mais que seja gratuito, joga aí um desses aplicativos de ingresso, de cupom e tal, para que ele pelo menos coloque o nome e o número de telefone para você entrar em contato depois. Para você poder trazer essa pessoa de volta. Teve 200 pessoas no teu evento. Se 10% voltarem, você vai ter 20 jovens que vão te visitar de novo, né? Então, muitas vezes, porque o trabalho você vai ter de qualquer jeito. E, geralmente, a maioria das igrejas são igrejas médias para pequenas. As exceções são as mega igrejas, são poucas que a gente tem. Né? Essas igrejas com milhares de jovens, uma equipe monstro, é a exceção da regra. Geralmente, o que é? É um casal de líderes, ou 2 pessoas são os líderes, e mais 2, 3 casais ali que fazem tudo acontecer. Então, qualquer evento dá muito trabalho. Agora, por que a gente, em vez de aproveitar o trabalho que você vai ter de qualquer jeito, sendo intencional ou não, você já vai ter trabalho? Então, aproveita que você vai ter trabalho e seja intencional, capta os nomes desses caras, essas pessoas, para você poder trazê-las de volta, né? Se conectar com elas, conversar com elas depois, né? Fazer um programa de mandar um WhatsApp para essas pessoas até o próximo culto. Né? A gente tem faz 3 vezes, né? Acabou o evento, tem uma equipe que já está mandando um zap lá para quem veio, visitou e tal. No meio da semana, pergunta se ela quer, agradece a visita no sábado. Na quarta-feira, pergunta se tem algum tipo de oração, precisa de oração naquela semana. E no sábado, convida para voltar. 3 mensagens que você manda, a pessoa que tem tá muita gente se sentindo sozinha, se sentindo carente, abandonada, ela vai se sentir bem com aquilo e volta. Você ganha uma pessoa para Jesus com um trabalho pequeno, se a gente pensar de maneira geral. Mas então toma cuidado com a ideia do mundo, né? Misturar mundo com a igreja, eu acho que passa muito pela ideia da intencionalidade. Se você está sendo intencional, porque é a ideia meio que do filho pródigo aqui, né? Traga o filho pródigo para perto e faça o filho mais velho enxergar que ele faz parte daquele processo. Né? Porque geralmente o que a gente faz? A gente traz o filho pródigo e o filho mais velho fica enciumado porque você não está ligando para eles. Não, traz os que já estão, que eles têm que fazer parte do que você está fazendo. Eles têm que fazer parte do processo e entender que qualquer evento especial que você fizer, à noite, o nome que você der para a noite aí na sua igreja local, ele tem esse objetivo de trazer almas. E quando as almas vierem, todos os que já estão ali vão ser convocados a ajudar a cuidar dos que estão vindo. Então, você conecta os que estão chegando com quem já está. E aí eu vejo que aí você tira essa ideia de mundo, sabe? Aí ele não vai começar a querer mundo, ele está fazendo parte. Geralmente a gente é meio paternalista, sabe? Eu quero cuidar e proteger o jovem e adolescente como líder. Isso faz você ter uma geração de cristãos rasos, que não sabem lidar com a perda, não sabem lidar com os problemas e querem o mundo toda hora. Então, se eu dou responsabilidade para esse adolescente, para esse jovem, geralmente ele vai começar a se envolver mais com o trabalho do que como se ele simplesmente, o pai dele entrega ele lá para você, deixa ele com o carro lá na frente da igreja, no horário do culto, volta para buscar depois. Se é só isso que vai acontecer, ele não vai sentir parte daquilo. Ele está vindo porque o pai está mandando ele vir, não porque ele quer estar ali. E aí, com certeza, vai ter problema com o mundo, ele vai sair do culto, vai para balada, ele vai sair dali, vai fazer um monte de besteira, porque ele não está fazendo parte daquele projeto. O líder tem que entender, o líder precisa entender, Rafa, que o grupo de jovens não é para ele. Né? Ele não precisa do grupo de jovens, ele tem que fazer o trabalho para aqueles jovens que estão com ele. Né? E que aquele grupo possa crescer, mas aqueles que lá estão, eles têm que fazer parte. Dá mais trabalho liderar assim? Com certeza.
É muito mais fácil fazer tudo sozinho. Pega você e tua esposa, poxa, você faz acontecer, o ano vai terminar, você não vai ter problema. Agora, se você quer pessoas participando do projeto, pessoas engajadas e que comecem a entender a seriedade do ministério dentro do reino de Deus, essa logística, não, eu sou parte da resposta que Deus tem para essa geração. Se a gente conseguir colocar isso na cabeça do adolescente, do jovem, dificilmente ele vai querer se contaminar com essas coisas, vai achar que igreja e mundo é a mesma coisa. Isso acontece quando a gente não consegue incutir isso na cabeça deles. E isso não é culpa nossa, tá? Muitas vezes a gente fica se culpando demais, né? Isso eu gosto sempre de falar. Quando você vê alguém, né, algum jovem que decide sair da igreja, ele vai embora, ou você descobre, como já aconteceu comigo várias vezes, gente próxima a mim saía do culto, ia pra balada, fazia um monte de besteira, no outro sábado tava lá com cara de santo de novo. E eu, cara, o que eu fiz? Eu tô pregando toda semana a palavra e eu não tô vendo diferença. Olha, não, a culpa não é sua. Cada um faz aquilo que entende ser melhor para ele. Né? Você não tem a capacidade de obrigar as pessoas a pensarem da maneira bíblica. Muita gente quer fazer besteira. Então, assim, para você que é líder e está acompanhando a gente hoje, viva um ministério mais leve. Faça o melhor, faça tudo com excelência, mas não queira ser responsável pelas atitudes de terceiros. A gente fala, a gente ensina, mas cada um vai pegar essa informação e vai fazer aquilo que quiser. É verdade. Ô, Edu, mais uma vez, eu tô igual um calango aqui, só balançando a cabeça. Isso é bom, né? Isso é bom, eu acho. Porque é verdade, eu tô aproveitando para aprender. E realmente é muito interessante isso que você falou. Primeiramente, falando sobre a questão do culto, igual você falou, eu acho que precisa fazer um culto mais interessante, um culto que o jovem goste, que o jovem olha o culto e fala assim, nossa, que legal, eu quero voltar aqui, porque esse culto foi legal. Sim. Isso eu acho que pode ter muitos os usos da arte, tanto como Ministério de Louvor, a questão da dança, até mesmo a pregação, às vezes, envolvida com uma questão artística. Isso é muito legal, igual por um exemplo, às vezes a gente que é líder de jovens, a gente faz um acampamento, aí lota de jovens, aí a gente fica feliz e tudo mais, e aí o que acontece? Chega nos outros cultos aí, dá 2, 3, 4, aí fica olhando pra você com uma cara de tacho. Falo isso com autoridade de causa. Quantas vezes aconteceu isso? Verdade. Chorava no outro sábado, olhava pra mim e falava, o que a gente tá fazendo errado? Tava cheio de gente aqui sábado. Agora não tem mais ninguém. É verdade. Eles só queriam fervo, eles não queriam nada com nada. Então, é verdade. Então, aproveita que você sabe, né, que esse movimento, os 200 que vierem, ou 50, não importa. É verdade. Se 10 vierem no evento, já valeu a pena esse evento que você fez. Esse trabalhão todo que você teve aí. Agora, aproveita e chama de volta esse povo, né? Aproveita isso. Verdade. E o jovem só vai entender, a palavra contextualização é importante, o culto ele só vai... Porque qual que é o problema aqui, Rafa? O pessoal chega assim, tá, como é que é o culto de sábado? Algumas igrejas estão migrando para culto no domingo, tem culto... não interessa. O culto de jovens da igreja. O meu culto é no sábado. O meu culto é... Tá, beleza. Só que a galera faz o seguinte, copia o culto de domingo e faz um mini culto de domingo no sábado. Agora pensa bem a realidade do jovem do século XXI, aqui 2020. A maioria do jovem, né, em idade universitária, ele trabalha de dia e estuda à noite. Então a semana dele está consumida pelo trabalho. Aí ele tem 2 dias na semana, que são os dias em que ele pode fazer todas as coisas dele, né? Vai fazer os trabalhos de faculdade, vai fazer uma série de coisas e vai para a igreja. Aí ele chega no sábado, as músicas são iguais às do domingo, o formato do culto é idêntico ao de domingo, não tem nada diferente. Aí você chega no domingo, é exatamente igual. Qual que é a escolha que ele tem que fazer? Eu quero ir no culto de sábado, onde tem menos gente, ou eu vou no de domingo, onde está a igreja toda reunida? Ele vai pro de domingo e você perde esse cara. Ele vai pro de domingo. Se você não fizer alguma coisa diferente, que tem identidade do jovem
no culto de jovens, seja ele sábado, seja domingo, É verdade. por que você acha que ele vai nos dois cultos só para agradar você, que é o melhor líder do mundo? É verdade. Você pode ser o melhor líder no É mundo, verdade. mas se ele não vê vantagem, ele não vai. Ele É vai verdade. escolher um só e você fica frustrado não entendendo. Por que esse cara, né, domingo, quantos domingos eu já ficava no culto lá olhando aquele jovem que não ia no sábado e ficava pensando assim, cara, por que esse cara não vai? O culto é tão legal e tal, né? Mas era igual o culto de domingo. Daí depois eu comecei a falar, cara, mas até eu não viria se eu não fosse obrigado a vir. Se eu pudesse escolher, eu viria no domingo. E aí eu comecei a pensar, não, as músicas têm que ser diferentes, o tempo de culto tem que ser diferente, a maneira de comunicar tem que ser diferente. E aí a gente começou a montar uma série de coisas que deram uma identidade. Tá? Dá um nome para esse grupo de jovens, cria página em rede social para comunicar. É verdade. A gente fez uma estratégia, que é algo tão ridículo, parece, que teve resultado. A gente fazia, a nossa rede chama Conectados à Fonte, né? Era o nome. Então, o que a gente fazia? Depois do louvor, antes da mensagem, tinha o momento conectado. Todo mundo tirava selfie e postava nas redes sociais com uma hashtag lá, momento conectado. Bobeira, né? É verdade. Mas toda semana você fazia isso, toda hora, como acabava acontecendo? Os amigos das pessoas que não eram cristãs viam os jovens adolescentes ali tirando foto com uma galera, e toda semana todo mundo via que ele estava num lugar legal, aparentemente, né? Tiravam foto com um monte de gente e começaram a perguntar para eles, cara, que lugar é esse que você vai toda semana aí e fica postando aquelas fotos lá e tal? Aí, não, vem, que eu quero te mostrar, vem comigo que eu vou te levar lá. Então teve visitante que apareceu lá por causa de uma foto marcada no Facebook, no Instagram. Bacana. Entendeu? Boa estratégia, boa estratégia. Tá tudo no livro aqui, Muito tá? Boa estratégia. Tá tudo no livro das estratégias aqui. Depois eu até vou comprar o livro, tá na minha lista para me comprar, para mim ler. Legal. E é o seguinte também, Edu, outra coisa também que eu vejo, é igual você falou no outro comentário, às vezes o líder de jovens, ele quer ter o trabalho do Espírito Santo. Que é o quê? Ele, através da pregação dele, ele que convence. Ir lá e convencer a pessoa. E isso não vai acontecer muitas vezes. Ele vai lá e prega, mas quem convence é o Espírito Santo. Então eu já vi muito líder de jovens frustrado falando assim, esses jovens não mudam. Eu vou desistir disso porque, lá, eu tô pregando e eles estão saindo depois do culto e ficando com todo mundo, só pra você ver. Mas aí que tá. Vai ter jovens que vão ser impactados pelo Espírito Santo e esses jovens, eles vão mudar. Agora, tem jovem que infelizmente não está lá, mas não foi impactado ainda. Então a mudança neles talvez aconteça mais tarde, talvez aconteça numa outra hora, e o líder também tem que ter paciência com isso, porque é o encontro com Jesus que muda a pessoa. É isso também que tem que entender. E outra coisa também que você falou que é interessante, é a questão de criar o vínculo. Que muitas vezes a gente vai lá e faz o evento, que legal, o evento foi legal, deu 150 jovens, conseguimos bater a meta, mas não conversou com os jovens, o líder não conversou com os jovens, às vezes ficou lá com o pessoal mais velho, ficou batendo papo lá com o pessoal mais velho, não criou amizade, não criou vínculo. Isso é uma coisa também que faz com que o jovem não volte. Igual, por um exemplo, o que segura muitas vezes os jovens dentro da igreja é a amizade. Se ele acha amizade dentro da igreja, ele corre o risco de voltar. E muitas vezes isso não acontece. E muitas vezes o líder ele não é amigo do jovem. Parece que ele está lá só para... Estou aqui fazendo liderança que o pastor me mandou. E ele não tem um relacionamento e às vezes nem tem paciência para lidar com o jovem também, que é uma coisa que ele tem que aprender. Ser amigo do jovem. Ter um relacionamento com o jovem. Outra coisa que eu queria perguntar, Edu, é o seguinte. Como deve ser a pregação para o culto de jovens e adolescentes? Bom, aproveitando essa deixa aí. Legal. Bom, primeiro, né, lembrando que a gente acabou de falar sobre, né, que a ideia aqui é o culto de sábado, o culto de jovens, ele tem que ser diferente do culto de domingo. Então, primeiro, a mensagem, toda mensagem, independente de quem seja o público-alvo, né? Nossa amiga Leide Murillo apareceu aqui. Boa noite para ela. Bacana. Mais uma galera aqui aparecendo também. A mensagem do Evangelho, os amigos estão chegando aí. Boa noite para vocês. Toda mensagem cristã, genuinamente bíblica, ela precisa ter 3 aspectos básicos. Ela tem que ser contextualizada para o público-alvo. Você tem que conhecer o público que está ouvindo aquela mensagem e adaptar a linguagem
para que aquele público compreenda a mensagem. Segundo, toda palavra tem que ter É confronto. verdade. Toda mensagem bíblica, ela precisa gerar confronto. E essa é uma das grandes críticas que eu trago para esse momento que a gente está vivendo, né? Onde muitas vezes a mensagem não traz confronto. É só amor, tudo é maravilhoso, Deus te ama, tá tudo certo, É você é o verdade. centro, e blá blá blá, e blá blá blá, você é o centro do É. evangelho, e Somos deuses, você viu essa? Jesus comeria maçã no lugar de Adão por tua causa, pelo amor de Ah, não. Deus. A palavra tem Meu que Deus. trazer confronto, tá? Toda mensagem que você como líder prepara tem que levar ao confronto. Ele tem que ser mexido naquela situação que ele está. É Se a verdade. gente não fizer algo Verdade. diferente, assim, ó, cara, eu estou errado, eu preciso mudar. É verdade. E, por fim, chance de mudança. Então, assim, você contextualiza a É mensagem, verdade. gera esse momento desconfortável, digamos assim, que é o confronto pela palavra de Deus, É verdade. a nossa humanidade, né, muitas vezes aquém daquilo que a gente gostaria, e por fim você oferece a oportunidade de mudança. Você quer mudar? É assim que você deve É verdade. proceder. Nem todo mundo vai mudar, alguns querem continuar no erro, mas você É verdade. oferece a chance. E assim ou pessoas vão querer mudar. Então, é isso que a mensagem tem que ter. E outra dica que eu dou, está no livro também, quando a gente fala do culto, mensagens curtas. Você não precisa falar 2 horas numa mensagem, você vai reter uns 10, 15 minutos da atenção do jovem. Então, uma das dicas que a gente dá, eu já fui em cultos de jovens, às vezes leva 3, 4 horas o culto. Assim, você consegue atender, eu prefiro, Rafa, sabe, sempre chegar assim, acabou o culto, 1 hora de culto, acabou o culto, a pessoa, cara, mas já acabou? Queria mais. Do que o culto tá lá 3 horas, puxa, não acabou ainda, pelo amor de Deus, não aguento mais. Então, É verdade. entre as duas reações, eu prefiro sempre a primeira. Cara, já acabou, É queria mais, verdade. vou voltar semana que É vem. verdade. Entendeu? E É outra verdade. coisa importante, Verdade. dica que eu dou também, eu explico isso no livro, séries temáticas. Tenha séries temáticas. Prepare por exemplo, cada mês, prepara um tema que vai girar em torno de todas as mensagens, como se fossem É episódios de uma verdade. série. Né? Essa geração, ela está totalmente baseada nessa cultura de Netflix e tudo mais. Então, É faça série verdade. de mensagens. Olha, no primeiro sábado, vamos tratar sobre relacionamentos. Beleza. Primeiro, namoro. O que a Bíblia diz sobre namoro? Segundo, relacionamento tóxico. Terceiro, sexo antes É de verdade. casamento. Quarto, sabe? Beleza, são 4 episódios. O cara sabe que se perder um daqueles sábados, ele vai perder ali o fio da meada. Então ele É tem que verdade. estar todo sábado É para verdade. conseguir compreender a É mensagem verdade. toda que você quer passar para eles. Então essas É são as verdade. dicas aí que eu dou para a É verdade. galera preparar mensagens É verdade. poderosas nessa geração. É verdade. Aqui a gente trabalha muito com essa questão de séries. Eu acho muito legal também fazer seriado, até porque você divide mais o tema, você amplia o tema e dá para você falar mais Uhum. sobre essa questão. Eu só tenho que tomar cuidado que eu demoro muito. Teve uma vez que eu peguei por 2 horas, mas espero que tenha sido bem. Não, com o Eu tempo sou da... a gente vai aprimorando, né? Você vai É enxugando verdade. mas sempre pensa na questão É dessa verdade. reação. Eu sempre É penso assim, ó, verdade. é melhor eu olhar, pastor, já acabou, poxa, ficaria aqui mais É duas verdade. horas. Do que ele, olha, pastor, sério mesmo, não vejo a hora de ir para casa, né? É verdade. Mas é muito engraçado isso. E aí a outra pergunta que eu vou te fazer, Ah, ela é bem igual a essa. A gente está vendo que a gente tem vários tipos de geração. E às vezes eu fico vendo assim que tem a geração antes da minha, tem a minha geração e tem a geração que está vindo aí. E parece que as gerações, elas têm uns 30 anos de diferença uma da outra, mas elas têm nem 10 anos de diferença uma da outra. E aí que eu queria conversar com você, porque às vezes, por exemplo, eu converso com um jovem mais da minha idade, e aí eu vejo que é de um jeito, eu converso, por exemplo, com jovens mais novos, aí eu vejo que é de outro jeito. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte, como que o líder de jovens ele tem que lidar com isso?
E qual que seria a melhor maneira do líder de jovens se reinventar? Porque eu já vi muito líder de jovens falar assim, o meu líder trabalhou comigo dessa forma, então com vocês eu vou trabalhar dessa forma também, sendo que o líder dele trabalhou com ele há uns 30 anos atrás. Eu não tenho 30 anos, eu tenho 24. Mas geralmente é assim. É certo pegar uma técnica lá de trás e trazer para hoje? Será que o líder de jovens ele não tem que ver como que hoje está? Então, trabalhar conforme essas gerações pedem, do que tentar trazer uma coisa que estava lá atrás para hoje e tentar colocar isso nas gerações de hoje, muitas vezes fica meio estranho, não dá tão certo assim. Bom, como que o líder de jovens ele tem que se reinventar? O que eu fiz quando assumi os jovens? Não tinha nem ideia do que fazer, estava totalmente perdido. No primeiro culto que eu fui pregar, eu via o olhar assim, de desdém dos adolescentes e tal, né? Eu não sabia o que fazer. O líder saiu de maneira abrupta, uma semana estava aqui, na outra não estava mais, não tinha nem para quem perguntar mais, né? O que a gente fez? A gente ficou viajando. Em todos os congressos aí dos grandes ministérios de jovens, a gente foi para conhecer. Então, a gente fomos no Congresso do Livres em São Paulo, fomos em alguns confrajovens aí em BH, na Lagoinha. O confrajovem. E legal foi que ano passado eu pude dar uma oficina no Confra, né? Olha como Deus faz as coisas, né? Bacana. Sempre foi referência para mim. Eu gosto do Confra. Sempre foi uma referência para a gente e ano passado eu tive o privilégio de poder ministrar no Confra, né? Então, Deus ele faz coisas que a gente não imagina. Mas enfim, fui para Brasília, bacana. Congresso Nova Geração, a gente foi para todos os grandes eventos de jovens aí do Brasil, a gente para buscar informação. Conhecimento é informação. Bacana. Então, o que eu recomendo com relação a isso? Primeiro, não despreze o que aconteceu antes. Né? Existe um legado, a cada igreja local ela tem um legado que está sendo construído desde que a igreja foi fundada. Pensando em cada igreja local, né? Se você faz parte de uma denominação maior, a sua denominação ela tem uma história que às vezes ela tem muito tempo já. Se você realmente quer romper com tudo isso, não, agora eu vou fazer tudo diferente. Primeiro, você vai atrair uma série de problemas para você mesmo, com a liderança da sua igreja, você vai assustar teu pastor também. Então, assim, primeiro, teu pastor, o pastor titular da igreja, ele tem que ser o maior parceiro do teu projeto. Tudo que você vai fazer, tudo que você for fazer, as ideias, as coisas maravilhosas que Deus colocar na sua cabeça, e a gente precisa orar por criatividade, a primeira pessoa que você tem que mostrar isso é o teu pastor. Eu duvido que qualquer pastor titular, o objetivo dele é que o Ministério de Jovens ele cresça, prospere e desenvolva. Agora, se você de repente quer romper com tudo, quer mudar tudo, né? Quero causar uma ruptura no que está acontecendo, isso vai gerar problema para você. Então, as mudanças elas têm que ser gradativas. Continue fazendo aquilo que estava acontecendo, converse com o seu pastor, apresente os projetos, insira o pastor no projeto, para ele não ficar de repente lá, puxa, o que estão fazendo? Convida o pastor para pregar no culto de jovens, para estar junto, só para aparecer ali, né? Porque eu trabalho... Interessante. Eu sempre falo assim, ó, você quer saber como é cuidar de uma igreja local inteira, seu pastor titular? Começa pelos jovens. Você tem 10% dos problemas que o teu pastor tem. Então você já vai ter uma ideia ali se é isso que você quer para tua vida ou não, né? É uma amostra grátis de pastorado de igreja, né? Então, insira, chame outros líderes da igreja para participarem de eventos e tudo mais, para eles verem que o que está acontecendo ali é saudável. A partir daí, começa a implementar mudanças e atualiza isso. Hoje, ainda existe uma literatura, muito pouca literatura para trabalho de jovens. Foi isso uma das razões que me fez escrever o Estratégias para o Líder de Jovens, porque quando eu comecei não tinha informação. O que eu pensei? Se eu escrever um livro com estratégias para quem está começando, para quem já tem um grupo estabelecido e para quem está bombando, eu estou atendendo quase todo mundo. Então, se a pessoa comprar, assumir o jovem hoje e começar a usar a estratégia, ele vai errar muito menos do que eu errei quando comecei. Ele vai ganhar muito tempo que eu perdi tentando acertar. Né? Então, leitura, galera. Se você é líder de jovens e não gosta de ler, tem alguma coisa errada com você. Pesquise,
leia não só sobre jovens, mas leia sobre ministério, liderança, É né? verdade. Principalmente liderança. Você tem que levantar uma equipe de líderes com você. Já foi o tempo que você liderava sozinho. Então você precisa levantar, assumir hoje. O que eu faço? Escolha umas 10 pessoas para caminhar com você como tua equipe de liderança. Essas pessoas vão te ajudar a caminhar, né? Então, são várias coisas que e com relação à diferença de geração, muitas igrejas trabalham tanto com adolescentes e com jovens. Qual que seria o ideal? A gente multiplicar isso, ter um grupo de jovens e um grupo de adolescentes. Mas a grande realidade das igrejas do Brasil é que você tem um grupo só para esses dois públicos. É muito difícil pregar para esses dois públicos, né? Tem o pessoal de 15 anos e tem o pessoal universitário e tal. O que eu recomendo? Pegue o grupo maior, tem um percentual de jovens e de adolescentes. Tem 70, minha igreja tem mais jovem que adolescente. Beleza. As atividades são mais voltadas para o trabalho majoritário, né? As atividades mais voltadas para o jovem, e eu vou fazer atividades exclusivas, digamos assim, com os adolescentes, voltadas para aquele público. Por exemplo, vou fazer uma noite de videogame ali, um acampamento onde vão ficar jogando FIFA ou jogando outras coisas a noite inteira, né? Com os meninos numa semana, na outra com as meninas. A gente fez muito disso, era muito legal. Quem é mais velho não vai participar, não faz parte, nem é essa a intenção. Mas aí, pelo menos, aquele público que geralmente se sente meio isolado no grupo, ele vai se sentir, não, opa, os pastores de jovens estão com a gente aqui de madrugada, a gente está jogando FIFA, está levando um coro aqui, mas está com a gente, entendeu? Então, crie estratégia de ficar perto deles, né? Crie eventos para gerar essa exclusividade. Leva eles no cinema, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa, e aí você consegue ir dosando, né, a atenção para cada faixa etária, sem generalizar demais. Se generalizar demais, a mensagem ela vai ser muito difícil para o adolescente e vai ser muito básica para o universitário. Então, quem prega para os dois públicos tem sempre que estar no fio da navalha ali, né? De preparar alguma coisa legal. É verdade. Ô, Edu, mais uma vez eu estou igual um calango, só falando a cabeça. Eu não tenho nada a acrescentar. É verdade isso tudo que você falou. É o seguinte, eu acho que a gente está terminando já a live. Eu não sei quanto tempo que falta, que eu não vi direito que hora que começou. Mas falta 5 minutos para 8. Tem muita pergunta aqui que sobrou. A gente deve ter uns 6. Acho que a gente deve ter uns 6 ou 7 minutos. A gente começou, era 7:03, se não me engano. 7:03? Por aí. Então deve ter uns 6. Tem muitas perguntas aqui. Dá até pra gente fazer uma parte 2. Eu demoro muito para responder as perguntas. Eu enrolo demais. Deixa eu ver se dá para fazer. Acho que eu vou tentar fazer a pergunta polêmica. E qualquer coisa a gente vai cortar a live vai estar salva e fica como continua pro próximo episódio. Bora lá. É o seguinte. Essa daqui que vai. Vamos lá, me dá tempo para responder. Se é polêmica, eu tenho que ter uns 5 minutos, pelo menos. Tá bom. Como lidar? Porque muitas vezes a pessoa ela quer fazer o grupo de jovens, mas quer fazer o grupo de jovem só com jovens certinho. Mas como lidar com os jovens que não são tão certinhos assim e que às vezes vivem coisas muito antagônicas à igreja? Por exemplo, lidar com jovem viciado, jovem às vezes preso em pecados sexuais, ou então até mesmo uma coisa que tem crescido muito na nossa geração. Crescido não, né? Mas tem tido as famílias afetivas, que é a família com 2 pais, 2 mães. E como que o líder de jovens ele vai lidar com esse tipo de jovens? Porque muitas vezes a pessoa, ela, até mesmo com os jovens que têm a atração para o mesmo sexo, como que vai lidar com isso? Porque muitas vezes eu vejo isso, o líder de jovens ele tem uma certa dificuldade de lidar com isso, ou então ele não tem tanta disposição para lidar com isso. Como é que faz? Seria muito legal, né? Se todo mundo fosse certinho e tal, né? Mas provavelmente o líder ia estragar esse grupo, né? Porque a gente não é certinho, né? A gente faz pose de certinho, mas no fundo todo mundo tem seus dilemas, seus problemas, seus desafios, né? O que eu entendo nessa questão? Primeiro, uma questão para a gente conversar até numa próxima, não vai dar para falar agora,
Mas eu entendo que a igreja... É bom que dá um gostinho de quero mais. Eu entendo que a igreja, o discurso da igreja está defasado uns 30 anos do discurso da sociedade. Acho que até falei isso na última live. Enquanto a sociedade já passou algumas discussões, a gente ainda não sabe como lidar. Enquanto a sociedade já aceitou certos padrões, a igreja não tem nem ideia de como que vai receber e fazer as coisas acontecerem. Primeiro, né, só para não vai dar para desenvolver, mas a questão do gostinho aqui, né? Primeiro, Jesus tratava todo mundo com amor. Eu acho que essa é a base. O que a igreja faz? A igreja bota uma barreira na porta da igreja para esses comportamentos que são diferentes, digamos assim, daquilo que a gente compreende como algo normal, né, natural. É verdade. A gente, por exemplo, você não aceita, a igreja não tem um pavor de homossexuais na igreja. Mas aquele marido que trai a esposa com outra pessoa, a gente acolhe e fala, perdoa tua esposa e volta com ela. É verdade. Qual é a diferença entre os pecados? Os dois estão transando, deixa eu usar a palavra certa aqui. Só que a gente não aceita se é do mesmo sexo, fornicando, né? Um casal de namorados na igreja que transa antes da hora, antes do casamento, a gente, olha, você vai se casar, para de fazer isso. E aí o cara, como também, o pecado é o mesmo, mas a nossa cultura, ela é levada a tratar de maneira diferente. Então, pecado é pecado, independente do gênero ou da maneira como você está exercendo ele. Qual que é a recomendação? Eu vejo, né? A gente bota a barreira na porta da igreja. Então essas pessoas, elas nem entram. É verdade. Elas ficam do lado de fora. Porque elas sabem que vão ser julgadas, que vão ser... e aí a gente vai tratar errado. O que eu tenho visto, iniciativas aí, Brasil afora, que eu tenho ficado feliz com isso, né? As pessoas colocam a barreira mais para dentro. Você deixa as pessoas chegarem da igreja, trata elas com amor, recebe essas pessoas na igreja e trata elas à medida que elas estão dentro. A gente quer que a pessoa mude antes de aceitar Jesus. Você quer que o cara deixe de fumar antes de entrar na igreja. Você quer que o cara deixe de ser viciado em pornografia antes de entrar na igreja. Você quer que a pessoa deixe um comportamento homoafetivo antes de entrar para a igreja. E coloca no mesmo nível. Você quer que o casal de namorado pare de fazer as coisas, julgue, antes de eles entrarem. Deixa eles receberem o amor do Pai primeiro. Uma vez que você seja inundado do amor de Deus, as coisas começam a acontecer. Né? Então aí a gente começa a ter aí a partir daí a barreira fica mais fica dentro, né? Quando a pessoa começa a receber esse amor, ela está começando a se envolver ali com os cultos, participar, querer fazer parte de alguma coisa, vai chegar uma hora ali onde naturalmente ela vai querer se envolver em alguma coisa, né? Vai querer liderar alguma coisa. Como eu posso ajudar? Aí você vai conseguir falar, olha, a gente precisa tratar algumas coisas. E aí a gente vai fazer um discipulado, né? A pessoa vai ter ajuda para abandonar, para fazer algumas coisas, parar com o comportamento que ela está tendo. E aí ela vai ter a opção. Sempre é isso, né? Contextualiza, seja confrontado e tem a opção de mudança. Aí a pessoa que escolhe, entendeu? Não sou eu que defino o que ela vai fazer ou não. Ela que escolhe o que ela vai fazer. Eu acho que aí as coisas são... Elas mudam um pouco, né? Quando a gente coloca o amor do Pai em primeiro lugar, né? Não de maneira nenhuma compactuando com as práticas pecaminosas, sejam elas quais sejam, mas primeiro a igreja foi feita para pecadores entrarem, né? E uma vez que elas sejam tocadas pelo amor do Pai, as coisas, naturalmente, o Espírito Santo começa a tratar e as coisas vão acontecer. Então não deixe as pessoas do lado de fora da igreja por uma falsa noção de santidade que nem a gente segue, entendeu? Só porque alguns pecados são mais aceitáveis que outros, a gente acaba deixando muita gente do lado de fora e elas não vão chegar perto porque elas sabem que vão ser julgadas, que a igreja vai ter um preconceito e tudo mais. Isso é cada vez mais natural. Se a sociedade, isso está aumentando, o nosso público são as pessoas da sociedade. Então, não deveria ser nenhum tipo de espanto você começar a ver cada vez mais esses públicos que você falou, né? Esses comportamentos assim, aceitando Jesus nas nossas igrejas. Né? Então, está na hora da igreja começar a tomar atitude com relação a isso.
É verdade. Falta 28 segundos pra gente encerrar. Pelo menos você conseguiu acabar aí. Gente, curta as nossas redes sociais. Compre o livro do Edu. E, Edu, vamos ter que fazer uma parte 2. Tá depois legal. a gente conversa. Tá legal, só que chamar. vai ser bacana pra caramba. Eu vou tratar as outras perguntas que tinha aqui e tratar sobre esse assunto também, Tá legal. mais a fundo, Isso. que você encerrou. Isso. E eu quero fazer uma live também